dessa perspectiva, o que que você tem para hoje? Ixi, Maria, gente, hoje eu só tenho a minha existência. Que já é uma grande coisa. Vamos falar sobre a existência. Presença com o que tem para hoje. Existência é um bom tema. Bom dia, E, Graça. bom dia. E você, Cris? O que que você tem para hoje? É um engraçado, semana passada eu queria falar sobre esse tema também. Eu acho que é uma coisa que me passou ontem pela cabeça da gente falar sobre a questão de ser solidário, né? Até em função da ação mesmo, porque muita gente acha que fazer alguma coisa numa ação social ou pelo outro é você tomar uma atitude física, sabe? Por exemplo, a gente tem uma ação social, né? E aí muita gente acha, mas eu não tenho com o que contribuir, que é ou nos dar alimento, que é uma coisa importante, claro, né? Ou nos dar em espécie, ou alguma coisa que a gente possa utilizar lá na ação. E a gente nunca toca no fato de que a mudança interna com relação ao que acontece com o outro, que é um fator que eu acho que é importantíssimo, que aliás foi o que aconteceu com a gente, né? Nós começamos a nos incomodar, né, durante a pandemia, que outras pessoas estavam passando por situações muito mais delicadas do que a que estava passando pela gente, né? Quer dizer, na verdade foi Manu que levantou essa bandeira e de repente todos nós três, né, fomos tomadas pela mesma. Quer dizer, nós três, porque nós três estamos aqui, mas foi um grupo grande quando a Manu começou a falar, principalmente você, né, Gisa, do que estava acontecendo. Mas começou com esse incômodo, começou com a gente olhando para o outro e dizendo: eu vejo você, eu vejo a sua dor, eu respeito o que está acontecendo com você, e na medida do possível eu vou fazer alguma coisa. Esse primeiro toque que eu acho que é importante, né? Que eu acho que é importante, às vezes, a gente dizer para as pessoas que não é só o fato de chegar lá na ação e contribuir com alguma coisa. É quando você está diante do outro e você abre mão de sentir dó do outro, de sentir pena do outro, de inferiorizar o outro, que é normalmente o que a gente faz sem perceber, né? Muitos de nós nos sentimos tão tocados, né, com relação a isso, que sem querer a gente tira do outro o mínimo de força que ele tem. E aí a gente passa a não olhar, porque aquilo dói, porque aquilo incomoda, porque aquilo nos traz uma sensação de impotência tão grande, e a gente mergulha dentro dessa sensação e esquece que olhar e dizer assim: camarada, talvez eu não tenha um alimento para dar para você, mas eu estou te olhando, mas eu estou te vendo. Eu olho para você com dignidade, né? Eu olho para você como ser humano igual a mim, e por questões que vão além do nosso conhecimento, ou talvez até da nossa compreensão, estamos socialmente em situações diferentes, né? Semana passada eu tive vontade de fazer isso, mas aí teve um outro tema que aliás, foi bem legal, e aí eu achei que a gente, quer dizer, que seria meu tema para hoje, né? De dizer para a pessoa que quando ela fosse para qualquer lugar que tivesse alguém, não, é, não olhe com crítica, mas não olhe com pena. Olhe com respeito. Isso já faz uma grande diferença. A gente acha que não, porque a gente, como é pessoas isoladas, né? O que que um pensamento meu, exatamente, Graça, é ter empatia, né? Porque aí você preserva. Será que eu não estou fazendo nada fisicamente, ou aparentemente eu não estou fazendo nada, eu estou certificando com ele a dignidade, né? Então, é um convite para que quando a gente esteja numa situação em que tem uma outra pessoa que aparentemente a gente não pode fazer nada, a gente pode olhar com respeito. A gente pode olhar igual a gente aprendeu, né? Eu vejo você e eu te desejo
um bom destino. Centenas de pessoas pensando isso, milhares de pessoas pensando isso, faz uma grande diferença no mundo. Inclusive em cima daquela pessoa, que pode abrir alguns caminhos que antes ela não via, porque ela também está olhando para a indignidade dela. Né? Então, eu acho que esse seria um tema. Muito curioso, né, meninas? Porque foi justamente esse nome que me ocorreu quando eu estava tomando banho, um incômodo. Hoje eu acordei com um incômodo muito grande no meu estômago, né? E aí, quando eu sinto o estômago, automaticamente a minha enxaqueca piora, porque tem fator aí, né? Enfim. E eu falei, gente, que incômodo. O que que esse incômodo quer me mostrar? E aí eu me lembrei justamente do incômodo vindo também de alguns movimentos que eu fiz a partir dessa sensação, né? E eu falei, tá aí uma coisa para conversar com as meninas, como é uma mola, né? Essa questão do incômodo, para até nos impulsionar, para até nos mostrar um caminho aí. E eu me lembrei, sim, da ação, e é curioso como o campo funciona, né? A gente falar da existência e do incômodo. Porque no conforto, a gente não age, a gente descansa, né? A gente só vai partir para algo se o incômodo for muito forte, porque a gente vai ser levado a fazer alguma coisa. E é muito curioso quando a gente está atento a esses incômodos, porque daí pode sair coisas muito valiosas para a gente. Eu digo isso porque hoje a nossa ação é algo muito valioso para a minha existência, porque eu aprendo demais com todos vocês o tempo todo, além de poder oferecer um serviço ao universo, que eu sempre falo que o meu propósito veio da fala da Lucilena, da professora Lucilena Galvão, falando, seja um fator de soma no universo. E essa fala é uma frase de Cícero, né, do grande filósofo. Quando ela falou isso, nossa, isso faz tanto sentido no meu coração. E aí, no período de pandemia, eu falei, gente, o que eu estou fazendo dentro das minhas possibilidades para a existência de uma forma geral, né? Para o universo? O que eu, Manuela, tenho contribuído? Né? É importante dizer que a Giza sempre coloca uma coisa que eu acho muito válida, que é a contribuição é o tempo todo. Né? A contribuição é primeiramente com a gente. Isso eu tenho aprendido a duras penas, porque eu tinha essa facilidade de sempre olhar para fora e uma dificuldade muito grande de olhar para mim mesmo dentro desse contexto. Né? Eu sempre olhei o outro como prioridade e depois de viver uma grande experiência, eu vi o quanto é necessário a gente começar pela gente e dentro dessa perspectiva eu estou crescendo bastante em termos de amadurecimento. Falta muito ainda, mas é o processo. Né? A gente se reconhecer nesse processo é uma grande chave para a gente permanecer nele e assim, querer sempre se buscar, né? E aí, dentro dessa perspectiva, eu vi o quanto é necessário a gente ver o que tem para hoje, para auxiliar, né? E aí, nesse período, tomando um café com a dona Helenita, que é do nosso grupo, eu já conheço esse incômodo, ela me contou da experiência de fazer quentinhas para muita gente. Eu falei, caramba, deu aquele estalo, né? Gente, tá aí. Eu tenho alguns alimentos lá em casa. Eu tenho pessoas que podem abraçar isso comigo. Então, às vezes, os insights vêm de momentos tão simples, né? E que aí eu comecei a viabilizar essa possibilidade e liguei, né? Para minha mãe, para a Cris, para a Giz. E a gente hoje está com a ação. É bacana lembrar e fazer esse retrospecto de como foi e de como os incômodos nos movem, para que a gente não pare no incômodo, né? Porque Gisele, uma virose, né? Eu com essa dor forte, a Cristi trazendo esse tema, nos mostra o quanto a gente tem que permanecer, não que a gente seja melhor, porque a gente está aqui dentro dessa perspectiva de incômodo,
não é isso. Mas é para dizer sim, eu tenho como fazer dentro do que eu tenho hoje. A Giza hoje viu que era possível estar aqui e hoje está, né? Hoje eu falei, não, eu mesmo com esse incômodo, eu vou falar sobre ele. Ele vai ser nosso tema hoje, vou só sugerir esse tema. E a Cristi trouxe aí justamente esse ponto. Então, realmente, eu fiquei muito curioso como eu aprendo com vocês, meninas. Muito, agradeço muito pela oportunidade. Eu tô aqui ouvindo vocês e refletindo também, né, que esse movimento ele surgiu nesse momento de pandemia, um momento em que a gente se viu de forma geral, né, tão impotente diante dos acontecimentos, né, que eu acho que foi um movimento também de que eu posso ser potente, já que eu não posso mudar, né, essa situação, o que eu posso mudar? O que eu posso fazer, né? Então, na verdade, e é essa via de mão dupla, né? Porque a gente faz algo para o outro, o outro faz algo para a gente também, porque a gente precisava desse movimento, né? A gente precisava se sentir capaz de fazer alguma coisa, de promover alguma mudança, né? Então, desse incômodo que veio de dentro dessa situação que foi tão difícil naquele período, né? De, de tanta limitação que a gente estava se encontrando e, ao mesmo tempo, evidenciando tanto a necessidade, né? De, de, de tantas pessoas que estavam ali né, mais do que já tinha, a gente já vivia essa realidade, parece que ficou mais evidente ainda. A gente, quantas vezes a gente estava lá distribuindo as quentinhas e se deparando com histórias de pessoas que trabalhavam, né, que ficavam ali na rua para poupar passagem, né? Enfim, muito desemprego. Então parece que, né, ficou muito mais evidente do que já era, e a gente estava ali numa situação de, meu Deus, o que eu estou paralisado, não posso, eu posso muito pouco diante da situação toda, né? E o que eu posso fazer? Então, isso veio desse incômodo também, né? E aí, quando a Manu trouxe isso, parece que foi assim um encontro, porque já era algo que eu desejava fazer de alguma forma, né? Mas, e aí a gente ouve muito isso, né, também, assim, das pessoas, de pessoas que estão na ação também. Porque às vezes é difícil a gente ver outras ações, mas a gente não conhece, a gente não tem. Então, quando a gente conhece, né, tem uma familiaridade, isso também contribui para a gente se envolver, né? Talvez se sentir mais à vontade, né? Então foi realmente um encontro dessa vontade de fazer alguma coisa com a necessidade de fazer alguma coisa. Sim, eu penso que seja muito importante a gente partir do que é possível para a gente, né? E é curioso que quando as coisas estão no campo, né, estão no universo, digamos assim, para acontecer, flui com uma naturalidade muito grande, né? A oferta e a demanda, ela veio proporcionalmente quando a gente iniciou. A demanda é muito grande, a gente não alcança e nem vai sanar a necessidade, muito. Nosso trabalho é muito despretensioso, porém com um amor tremendo, né? Como a Cris falou, eu parto sempre do princípio do olhar com muito respeito, né? A quem está vivendo essa experiência enfim,
O que nos cabe é justamente olhar com respeito, eu vejo você, independente do cenário, né? É, Então, é penso que isso, seja por aí. né? Esse movimento de fazer uma vez na semana, a gente sabe que isso não vai mudar, né? Vai aplacar a fome, nada disso, né? Mas é uma. Quantas vezes, né, a gente cuidado, quando alguém fala de uma forma educada, quando alguém faz uma gentileza, né? Quando alguém, ainda mais quando é um desconhecido, às vezes a gente está uma situação, sei lá, de uma dificuldade, alguma coisa, quem aborda a gente de uma forma gentil, de uma forma cuidadosa, isso dá um quentinho no coração, faz, muda o nosso dia. Então, acho que é nesse sentido, né, de materializar com a quentinha, mas é o mais esse você, né? Eu vejo que você está nessa situação difícil, que você e, né, desejo que você possa sair dessa situação, né? É bom também colocar, Gisa, você falando está me vendo também, que eu acredito que o movimento maior dentro de qualquer obra, a partir do incômodo, é que ele começa com a gente, né? Na verdade, nós somos os mais beneficiados. Porque quando a gente faz algo em prol do servir, a gente se sente capacitado em realizar. Por mais que seja, por mais simples que seja. Então, é importante partir de que isso é mais para a gente do que para o outro. Por mais que a gente use o outro como a grande proposta, né, do que a gente está fazendo, mas o ressoar na gente nos dá tanta força que às vezes a gente nem imaginava o quanto, né? E aí, dentro disso, o que eu, né, na minha vida, posso contribuir para ser um fator de soma nesse universo? Trazendo a frase do Cícero. Dentro da minha existência e dos meus incômodos, das coisas que eu vivo, o que eu posso contribuir a partir disso? Eu acho bacana a gente pensar sobre isso, porque são muitas formas de operar, sabendo que esse movimento começa mais na gente para com o outro do que o outro para com a gente, porque quando é olhando para fora, pesa. Mas quando a gente olha que é um movimento interno, flui, porque a gente sabe que a nossa necessidade é maior do que a do outro. Porque, na verdade, o que te moveu foi um incômodo, mais até do que o próprio amor. Você se incomodou com um cenário no qual você se perguntou: o que eu estou fazendo diante disso? Uhum, uhum, Então, na verdade, não foi o outro, foi o seu incômodo. sim. Quando a gente parte para a ação, é a partir de nós. Mesmo olhando para fora, foi algo em nós, é a mesma coisa com a dor. Eu estou sentindo uma dor. Essa dor dá um grande incômodo, né? Ela está dentro de mim. O que eu estou fazendo para amenizar essa dor? Então, são perguntas que eu acho que a gente pode sempre estar se fazendo. Só que antes de partir para fora, eu acho muito importante olhar para dentro no sentido de sistema. Uma vez eu escutei uma frase muito interessante que falava assim: antes de ganhar o mundo, você ganha a sua casa, depois você ganha a sua rua, depois o seu bairro, depois a sua cidade, seu estado e assim o mundo. Então, antes da gente querer fazer algo do lado de fora, né, para a rua, longe da gente, como que está a nossa casa? Como que está o nosso corpo, né? Como que está a nossa casa, nossas relações? Eu acho bacana isso, né? Eu me lembro que quando eu comecei na ação, eu tive muitos atritos familiares. Eu A gente lembra.
Né, Gisa? A gente sabe. E agora a gente ri, mas na hora não foi nada engraçado. Mas é curioso quando a gente olha para isso, porque às vezes a gente quer olhar para fora, o vizinho é sempre mais legal do que quem está convivendo com a gente, não é verdade? E como que está esse cenário? Porque ajudar o outro do lado de fora é muito mais fácil do que ajudar quem está dentro. Só que ajudar quem está dentro também tem um certo limite, porque a gente parte do princípio que a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. Até para entregar uma quentinha, você não simplesmente entrega, você pergunta se a pessoa quer. Porque ela tem a opção de não querer, inclusive tem a opção de jogar na tua cara essa quentinha, dependendo do estado dessa pessoa, da dor dessa pessoa. E tá tudo bem. Ela não pediu para você saber. Tá picotando, Giza. Não deu para escutar. Tá picotando? Então segue o... Agora picota de vez em quando. Mas é isso, a forma, é o abordar, né, para saber se a pessoa quer. Porque pressupõe que ela precisa, né? E quantas vezes já aconteceu de não, eu já comi, já ganhei uma quentinha, já comi, já, né? E é isso, então a gente pressupõe coisas e a gente precisa perguntar, porque essa lei do equilíbrio é muito importante, né? Do dar e do pegar. Então a gente precisava, ao mesmo tempo que a gente precisava dar, a gente precisa, né, também. Acho que a Cris coisa? Hã? Você ia falar alguma coisa, Cris? Não, eu ia tentar diminuir, porque chegou o ajudante aqui, e aí os cachorros foram receber, né? A gente esquece que cachorro, a fala de cachorro é essa, né? Pra ver semana que vem eu me lembro, na segunda-feira, eu já deixo. Quer dizer, tá tudo aberto, né? Porque eles estavam aqui, porque eles ficam onde eu estou, né? Mas essa questão aí de trabalhar o nosso interno, eu recebi algumas críticas com relação a isso também, né? É que eu não me incomodei, né? Porque depois de certo tempo a gente aprende, né? Sei lá, acho que é a maturidade nossa mesmo, a gente aprende a separar as coisas, né? A ouvir o que as pessoas têm que dizer e devolver o que é do outro e ficar só com o que é nosso. Mas a Quentinha também me trouxe algumas críticas, né? De você ter esse compromisso, de você não poder abrir mão, de você estar doente, está faltando luz, está faltando água, está faltando isso, está faltando aquilo, né? Está doendo. Gente, mas as coisas acontecem. Bom dia, Tomé. O que acontece? E você tem um compromisso. E uma das coisas muito legais de uma das frases que eu ouvi, que embora tenha sido de crítica, depois eu refleti com essa pessoa, é que ela me disse assim, eu nunca me engajo numa situação, numa ação assim, que me faça ter compromisso, né? Que me faça, a despeito de qualquer outra coisa, estar lá. É claro que a gente tem um limite, né? Eu já fiquei doente, eu não pude ir, porque era uma virose, fiquei com medo de passar para as pessoas, Manu já teve um problema que também não pôde ir, você também, né? Na época que você estava aqui no Brasil, todos nós passamos por isso. Né? Mas uma outra coisa, né, que essa pessoa trouxe para mim é que ela, pessoalmente, não consegue se engajar em nada e não quer se engajar em nada, que faz com que ela tenha um compromisso de, a despeito de qualquer coisa que esteja ali. Né? Isso eu também escutei. Né? Do fato de que, às vezes, o outro que está recebendo não está necessitando disso, ou não querer, o quanto que a gente estava invadindo, né? ou interferindo no destino dessa pessoa que tinha se proposto. Existem algumas coisas bem radicais, às vezes, na ideia das pessoas, né?
E eu particularmente acho interessante, porque eu sempre fui uma pessoa muito rígida com muitas coisas, então quando eu escuto isso, eu sempre penso onde está a minha rigidez, né? Hoje em dia, quando eu escuto essas coisas assim, que parecem estranhas, eu de imediato olho para mim e pergunto, né? Onde está a minha rigidez que está ressoando com o outro, né? Não é o outro que está falando, sou eu que estou conversando comigo, né? E eu estou conversando comigo sobre rigidez, né? Aonde eu estou sendo rígida, aonde eu não me engajo, né? E, né? Aí, eu até perdi meu raciocínio, tá? Né? Então, eu estava conversando, eu já ouvi coisas desse tipo, né? De que a gente está interferindo no destino do outro que veio para passar fome. Olha que conversa interessante, né? E isso é de pessoas que, obviamente, né, são religiosas, que, né, então eu já ouvi, a gente ouve esse tipo de coisa, sabe? E eu fiquei refletindo, né? Estamos interferindo? Sim, a gente está interferindo mesmo. Quando a gente chega quando a gente chega lá na rua, que a gente conforta alguém, como foi agora no frio, a gente está interferindo. É claro que a gente está interferindo. É óbvio que a gente está interferindo. A gente está dando aconchego, a gente está sendo compassivo, a gente está desenvolvendo na gente a nossa própria compaixão, a gente está desenvolvendo amor ao próximo, a gente está mostrando para ele que ele é importante e talvez isso faça diferença na vida dele. Óbvio que a gente está interferindo. E muitas vezes eu me pergunto se o nosso papel não é exatamente esse. Porque, afinal de contas, se a gente nasceu como ser gregário, não é exatamente para que a gente possa fazer troca. Quando a gente chega com água para alguém que está com sede, a gente está interferindo. Sim, óbvio que está. Né? Quando a gente senta e se incomoda, como, por exemplo, semana passada, né, o pastor que está indo lá buscar, né, ele está desempregado, ele falou isso semana passada para a gente. Ele chega lá com a maior energia, né? E chega lá e não sei o quê, reza com a gente e tal, não sei o quê, né? E aí ele estava falando que ele estava indo, a preocupação dele, eu peguei um monte de caixa para ajudar ele a levar as quentinhas, ele falou, não, isso daqui é porque tem pessoas que a casa são feitas de papel e que precisam disso para botar no chão. Qual que é que a gente não está interferindo? Estamos sim, o tempo inteiro. E, sinceramente, esse tipo de interferência eu quero fazer sempre quando for para doar para o outro alguma coisa que possa beneficiar. Uma outra coisa também que a gente escutou, uma crítica bem relevante que algumas pessoas fazem, né, é o quanto que a gente alimenta a preguiça do outro. Eu ouvi isso, sabe? O quanto que a gente está incentivando que a pessoa fique na rua. Minha rigidez conversando comigo, obviamente que é. Mas como assim? Porque esse povo vai e ataca as outras pessoas, que é o que acontece muito em alguns bairros, né? Tem um certo quê de violência mesmo, né? Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, né? E eu falei para as pessoas exatamente isso que eu falei aqui. É lógico que a gente está interferindo. É lógico que a gente está dizendo para o outro, você é importante também, né? E falando de equilíbrio, né? É claro que a gente está fazendo um papel, né, que cabe a outras esferas do governo que não fazem. Você tocou num ponto muito interessante, Cris, que eu gostaria até de falar. Eu penso Uhum. sempre que seria maravilhoso que a gente não precisasse fazer esse tipo de trabalho. Não é satisfatório e alegre esse tipo de
trabalho, porque mostra o quanto a necessidade é grande. E essa necessidade ela não é agradável para nós, enquanto existência. Quisera que ninguém tivesse nessa situação. Mas a partir dessa interferência, eu prefiro dizer que é uma opção que a gente dá. Porque aquela pessoa que está na rua, ela tem a opção de não comer, ela tem a opção de não pegar a coberta, ela tem a opção, né, de não aceitar nada que vem de qualquer ação solidária. Então, existe a interferência, sim, porque a gente está no movimento, mas a opção é do outro, de aceitar ou não, independente da situação onde ele se encontra. Eu digo isso porque já, sim, nós fazendo a distribuição, tivemos situações em que o outro não quis, e está tudo bem, está dentro da perspectiva da necessidade dele. Já teve situações em que eles jogaram fora e está tudo bem. É o que o outro aceita ou não dentro daquilo que a gente está ofertando, né? Então, a pauta hoje está muito interessante no sentido refletir, no sentido da reflexão do que a gente está fazendo a partir dessas interferências, a partir desses incômodos, a partir da nossa existência, do nosso existir. É tudo muito filosófico, né? Sim. Traz sempre um olhar muito assim reflexivo, né? Do que a gente está fazendo diante do que a gente tem para ofertar e de que forma a gente está interferindo, né, na vida do próximo a partir do que a gente interfere na nossa, né? Então, é muito bacana esse seu olhar, porque me trouxe várias reflexões aqui, eu vou ficar elaborando, pode ter certeza, por longos dias. Eu agradeço. Eu vou levar, né, isso que a Cristi sempre traz, sempre pontua, Júnior. Tem. Júnior tá Bom bom. dia, que está chegando. Bom dia, Reginaldo. Eu vou levar isso que a Cris está falando, que eu também fiquei refletindo sobre isso, sei lá, desses, e que é sobre existência, né? Que o que está fora, então, quando eu estou olhando para o outro e o que me chama a atenção do outro é o que está em mim, né? É o que está em mim, é o que também precisa ser visto, é também o que precisa ser visto com bons olhos, é o que também precisa ser perguntado se quer, se não quer, ok, né? Não forçar a barra com essas partes de mim, né? Então, eu levo comigo isso, assim, o que tá fora é o que tá dentro. Sim, No fim das contas, né? O universo tá na existência, né? Não, não existe essa separação. Ela é tudo que tá fora tá dentro também. É isso. se eu estou vendo fora, é porque isso está dentro de mim. É E algo eu estou convidando para ver, né? que no momento está sendo pedido que seja visto, né? Deu uma falhada aí na Não, tua voz. mas acho que consegui passar a mensagem, né? Deu para entender a A mensagem? gente entende porque né, vai pelo raciocínio, né? Mas o som ficou falhado. E é exatamente isso, né? É saber. E aí eu achei legal que você colocou aí, o mesmo convite que a gente faz para o outro, vez por outra a gente deve fazer para a gente. E é claro, né, que se existe uma rigidez dentro de uma personalidade, vai querer impor fora da mesma forma que impõe a si mesmo, porque não consegue fazer curvas, né? Você não consegue ter um pensamento mais maleável.
E todas as vezes que acontece, hoje em dia, né, quando acontece esse tipo de crítica que eu recebo isso até com. As críticas eu recebo com uma certa constância aqui. Nem fala. É que elas só são relevantes para. Sejam bem-vindas, né? Elas só são relevantes para poder a gente pensar até mesmo onde vai até o nosso próprio limite com relação às coisas, até onde eu posso ir. Mas isso faz Né? parte do movimento, né? Toda vez que você Sim. age, vem alguém para trazer uma crítica. E aí eu acho que é sempre curioso voltar essa pergunta para quem está fazendo, ou voltar essa questão que está sendo levantada para a pessoa, né? Tá, mas a partir disso que eu faço, você tem a sua opinião. E o que você está fazendo diante É uma boa de algum pergunta. fator que você acha importante? Porque eu já parei para pensar que quando eu recebi, né, essas pontuações, eu internamente fiz essa pergunta. E quando eu observei, nada estava sendo feito. Né? Então, Não, não está. eu acho que eu vou levar. Então, eu acho interessante a gente pensar por aí também. Tá, você critica o ato. E o que você está fazendo? Né? Entendeu? Por isso é que eu não faço, por isso é que eu não me envolvo, porque existe todo um compromisso que você não coisa. Eu não quero nada na minha vida que tenha um compromisso. Gente, a gente tem compromisso de pagar a conta, você tem compromisso de trabalhar, você tem compromisso com o filho, que é o tempo inteiro, você tem compromisso com o cliente, como assim? Você tem compromisso com o freguês, você tem compromisso com o irmão, com família, com pai, com mãe, né? Com autoridade. A gente está sempre tendo compromissos dos quais a gente não pode fugir. E existe aquele compromisso que é eletivo, em que você elege para ter. Né? Isso faz parte. Isso é um compromisso que eu elejo para ter, assim como que eu tenho por meditar, ou algumas pessoas têm para ir para a igreja, coisa que não é do meu comum em mim, né? Em determinados lugares que eu não vou, porque não é meu, né? E, no final das contas, está tudo bem, É porque talvez a sabe? sua religiosidade tenha a ver com uma ação, com realizar, né? Eu digo isso Sim, porque vem tem. muito de encontro ao meu olhar, sabe, Cris? Sim. Lembrando, só lembrando da gente ir fechando, a gente já está no nosso horário já. Então, voltando ao nosso tema inicial, né? Nós começamos a falar sobre. Espero que você melhore, quer dizer, melhore não, você já está melhorando, que você melhore mais rápido, né? Para seu organismo voltar ao equilíbrio. Eu acho muito legal essa nova vivência que você está tendo, né? Ela é engraçado. Cláudio Pierre, que é um amigo meu que já teve na ação, né, que você também conhece, ele tem essa mesma vibe, né, de vou deixar as coisas simplesmente passarem por si mesmo. Né? Eu vou deixar que esse meu sintoma físico, ele venha, deixa o recado e vai embora. Né? Ele não tem essa noção combativa igual a gente tem logo de início. Né? Se eu estou com dor de barriga, eu vou tomar um remédio para não ter dor de barriga. Se eu estou com dor de garganta, eu vou tomar um remédio para não ter dor de garganta. Se eu estou com dor no corpo, eu vou tomar um analgésico. Se eu estou com febre, eu vou tomar um antitérmico. Né? Que é uma educação que a gente tem. Então, felizmente, você está num lugar que você pode viver isso. Né? Mas que você se recupere logo. Né? Semana que vem a gente está aqui de volta. Né? Manu, a gente vai se falando, né? É porque você Com me montou uns certeza. negócios bem interessantes. Sim, Por sim. incrível que pareça, esse final de semana, Arthur falou assim: você não falou com a sua filha. Você não foi. Desde quinta-feira que você não está vendo sua filha. Eu já fiquei com Fiquei 4 saudade. dias em casa. Falei, não, a gente está cuidando de outras coisas. Mas, enfim, né? Um beijo, meninas, né? Que as pessoas possam ver e possam refletir sobre isso. Estaremos de volta às 7 horas da semana que vem. Diz um grande beijo para você, né? Melhorando sempre, né? Trabalhando. E a gente inicia uma ótima semana, se Deus quiser.
Manu, só vou te falar o que me veio aqui. Essa enxaqueca que você tem que botar para fora essa sabedoria toda, que tem muita coisa aí, gente. Muita coisa. Nada, mulher. Só para contextualizar e fechar também, eu queria trazer que essa visão de gratidão é muito particular, né? Eu me sinto muito agraciada, muito abençoada por tudo que eu tenho, pelas pessoas com quem eu convivo, né? Por tudo que eu tenho aprendido. E a minha forma de gratidão é na ação, porque a partir daí eu realizo algo em prol da frase que a gente começou a nossa ação, sendo um fator de soma. Então, tem várias formas da gente ser grato no mundo, no universo, na nossa existência, né? E aí eu levanto essa questão, de que forma você está sendo grata, de que forma você se vê dentro dessa gratitude, que é a gratidão com atitude, né? Então, eu volto a falar a palavra gratidão, agradecer a vocês pela oportunidade da gente trocar tanto, porque eu tenho aprendido cada vez mais por trazer isso tudo que a gente tem conversado e aprendido muito com vocês. Obrigada pela sua existência, criatura linda. Que você melhore cada vez mais e que nenhum incômodo te pare, mesmo que seja uma virose que daqui a pouco está passando. Obrigada, Cristi, minha mãezona madrinha. Obrigada a todos que estão fazendo parte desse bate-papo aqui com a gente, prestigiando nossos devaneios. No finalzinho, eu te convido para você ver no início. Cláudio é um colega meu lá do Pilates. Tem tempo que a gente não se vê, mas é bom vê-lo aqui. Muito legal mesmo. Vou falar lá no Pilates, que eu te vi aqui. A gente, vez por outra, fala sobre você. Né? Eu sempre pergunto como é que você está. Né? Um grande abraço para você e uma boa semana, meninas. Até semana que vem. Né? Com conforto no coração. Beijos. Uma ótima semana para nós. Tchau. Até a próxima. Até.